Mas antes disso, né, Mauro César Pereira, você trouxe informações sobre a negociação do Flamengo com o Jorginho, né? Jorginho, jogador do Arsenal, né, da Inglaterra, que fechou com o Flamengo, e o Jorginho teria que ganhar ainda uma alta quantia em dinheiro do Arsenal por bônus. Você trouxe a informação, né, Mauro, de que o Jorginho já abriu mão desse valor para defender o Flamengo no Mundial de Clubes. Qual foi sua apuração sobre isso? Essa história a gente está falando há meses sobre isso. Inclusive, em janeiro, quando teve colegas aí afirmando que ele ia se apresentar, que ele ia ser contratado, nós dissemos, não virá agora, pode vir no meio do ano. E depende do mercado, da opções que apareçam, do Arsenal. É o que aconteceu. O Arsenal resolveu que não vai continuar com o jogador, o mercado não apareceu nenhuma proposta concreta melhor que a do Flamengo. Então o Flamengo ficou aí meio que na melhor condição para contratar o atleta. E como já explicamos isso há meses, ele tem um acordo contratual com a equipe inglesa, com o clube inglês, em que ele recebe bônus significativos, é um bom dinheiro, não é pouco não. Eu não fico falando quanto ganha e tudo, porque eu acho que isso é uma coisa pessoal do jogador, posso dizer que é uma quantidade grande de grana, não é um dinheiro desprezível, pelo contrário. Que são bônus pela conclusão do contrato, classificação para a próxima Liga dos Campeões, colocação na Premier League, foi vice-campeão, essa coisa toda, ele tem bônus ali. Mas para receber esse dinheiro, ele tem que concluir o contrato. E o contrato acaba 30 de junho. Ele não joga mais, está de férias, mas ele tem que terminar o contrato e acertar com o novo clube só em julho, no mês que vem. Mas ele quer jogar o Mundial de Clubes. Então, para isso, ele tem que abrir mão dessa grana. O Arsenal fala, tá bom, eu rescindo o contrato com você agora, mas o bônus tu não vai receber. Essa parte da grana aqui tu não recebe porque você não cumpriu o contrato, está saindo antes. Aí o Flamengo, consultado, falou, não, eu não vou pagar nada a mais, eu pago o que está proposto aqui no contrato. Essa questão do bônus dele com o Arsenal não é problema do Flamengo. Tradução, se não quiser abrir mão, não tem problema, o contrato vale para você a partir de 1º de julho. E você vem em julho. Mas o que acontece? Ele abre mão do bônus, mas ele recebe o salário do Flamengo. Então ele perde um pouco ali, ganha um pouco ali. Ele perde dinheiro, deixa de ganhar um dinheiro. Bom, dinheiro bom. Mas ele quer jogar o Mundial de Clubes porque ele quer chamar a atenção do técnico da seleção da Itália, ele quer jogar a Copa do Mundo, e o Mundial é uma oportunidade. Aí vai uma questão também de estratégia de carreira do atleta. Ele não está abrindo mão porque tem torcedor já todo emocionado, nossa, como ele quer jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, mas não é só isso, gente, vamos ser honestos. É o interesse de jogar um torneio importante para ele, porque é um torneio que os europeus lá estarão, e se ele jogar bem, imagine que ele jogue contra o Chelsea no dia 24 de junho. Que é o segundo jogo do Flamengo. Dia 20, aliás, dia 20. E ele joga bem contra o Chelsea, né? Ele foi jogador do Chelsea. Claro que isso pode ter uma repercussão boa na Europa. Pô, o Jorginho está jogando no Brasil, está jogando bem, fez uma bela partida, coisa e tal. O Spalletti fica sabendo, o técnico da Itália e tudo, e de repente ele vai poder voltar a ser convocado, que ele quer voltar para a seleção da Itália, poder jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Então é uma questão de estratégia de carreira dele, né? Normal, coisa normal, tá? E ele está casando agora, então vai ter uns dias de lua de mel. Dia 6, sexta-feira, dia 7, sábado, é provável que ele esteja no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que o staff dele, digamos assim, planeja para ele chegar ao Rio nessa data. E aí ele se apresenta ao Flamengo, assinar contrato e vai treinar para depois viajar com os jogadores. Provavelmente no dia 11, o Flamengo viaja dia 11 para Atlantic City, que fica 1 hora mais ou menos de carro, ou de ônibus, enfim, da Filadélfia, onde o Flamengo faz os 2 primeiros jogos, e ele deve já seguir com a delegação, pelo menos é o que está mais ou menos esboçado. Mas está acontecendo tudo aquilo que a gente vinha falando. É uma negociação difícil, demorada, é um jogador que tem mercado na Europa, poderia ter ficado por lá de repente, mas preferiu vir para o Flamengo, porque aquela coisa é parecido com o Felipe Luiz quando veio. O Felipe Luiz poderia ter ficado na Europa, mas entre jogar num time menor, que não briga por nada, briga só para não cair, ele preferiu vir para a América do Sul, jogar no Flamengo para poder disputar títulos. E foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, ganhou outros títulos aqui no continente. De certa forma, é mais ou menos o que o Jorginho está fazendo, né? Ele não tem história nenhuma jogando aqui no Brasil, fez toda a sua carreira lá fora, né? E ele agora vai ter essa oportunidade. É muito parecido com a situação do atual técnico do Flamengo. Lembra muito. Ele, o Rafinha também não foi muito diferente, né? Acho que mais até o Felipe Luiz, que acho que apareceu menos ainda que o Rafinha aqui no Brasil antes de ir para o futebol da Europa. E aí deve ser o primeiro reforço aí de um pacote de até 4 jogadores que o José Boto pretende contratar. Os 2 pontas que ele pretende e um meia, né? Houve também ontem uma situação que o
um jogador do Vélez, Álvaro Montoro, jovem, 18 anos, o Botafogo estaria contratando, aí surgiu uma história que o Flamengo tentou atravessar. A informação que eu obtive no Flamengo foi de que o Vélez teria acenado com a possibilidade, talvez até para valorizar o jogador, né, gente? O Flamengo não quer, deve ser a maneira de você fazer um leilão. E o Flamengo não se interessou porque achou que era muito caro, era coisa de 9 milhões de dólares por 70%. E ele tem 18 anos, ele nem é um titular absoluto do Vélez, ele joga e tal, mas não joga sempre como titular, é um menino, é da idade do Lohan. E aí o Flamengo quer jogadores mais prontos, jogadores jovens, mas não tão jovens, jogadores para entrar no time. E ele claramente não é um jogador, não seria um jogador para isso, né? O próprio Botafogo se contratar, parece que está fechando aí com esse rapaz, é muito promissor. É diferente do Almada. O Almada já é um jogador mais maduro, de 20 e poucos anos, já estava no futebol internacional, teve na Copa, já chegando. Esse rapaz vai precisar, tudo indica, de uma adaptação, que pode ser até rápida, vai depender do desempenho dele, mas é uma outra situação. Eu acho que até é certo isso, porque o Flamengo tem que trabalhar os seus garotos da base também, cara. Não adianta só contratar de 18 anos. Eles precisam de jogadores para agora. A ideia é reforçar o elenco para já. Você não pode contar com um menino de 18 anos, vai sair lá de um time na Argentina onde nem é titular absoluto e vai chegar aqui chegando. Não vai. Ele vai precisar de uma adaptação, seja em qualquer clube que venha a ser contratado. Mas isso é comum no mercado, né? Às vezes, para tentar valorizar um jogador, você vê se algum outro clube não tem interesse. Se você estabelece uma disputa, a tendência é o preço subir. Mas ele deve seguir para o Botafogo, que também corre o risco de perder jogadores aí para o futebol europeu, né? Para o Nottingham Forest, lá do dono do Olympiacos, do Nottingham Forest. Um pacote de treino do Botafogo. Que conversa com o São Paulo, já falaram que ia comprar o Vasco e agora está comprando o jogador do Botafogo. Segundo torcedores na rede social, quando ele negociava com o Vasco, era Eurícolos Merandopoulos, o grego. O grego que deu uma bronca no Espírito Santo, disse. Dentro do campo. Dentro do campo, né? O técnico do Nottingham Forest, português. Porque não trocou, né? O jogador. Nossa, trocou, né? E estavam perdendo, né? Perderam o jogo, cara. Entrou no campo chutando o balde. Agora, ô Mauro, só para dar uma dimensão pro torcedor do Flamengo, que eu respeito você não querer falar de valor, mas esse valor que ele tá abrindo mão é inferior a um salário do Jorginho ou é superior? Bem superior. É bem superior. Superior ao salário que ele vai ganhar no Flamengo. É bem superior. Ou seja, então isso é legal, né? Isso dá mais de 2 meses, eu acho. Assim, fazendo conta de cabeça, dá uns 2 meses e pouco de salário dele. Não, é legal, claro, o cara quer jogar, mas assim, o importante é frisar que ele quer jogar no Flamengo, mas ele também quer jogar o Mundial. Então, assim, é o clube, ele quer jogar pelo Flamengo, ele sabe que, ele estava na reserva no Arsenal. Ele vai jogar num time de muita torcida, ele pode ser amanhã um jogador de destaque no Flamengo e tal. Para o jogador isso é importante, o cara tá lá, entra em um outro jogo, de repente pode ganhar uma posição, jogar no Maracanã com a torcida grande, porra, é legal, pô. Por mais que o futebol daqui não tenha a dimensão lá de fora, o cara com 33 anos é uma injeção de ânimo, é um desafio profissional legal. Mas ele quer jogar o Mundial também porque ele quer ir para a Copa. Eu estava falando isso esse final de semana com uns amigos, eu falei assim, o Ancelotti é contratado para vir para a seleção brasileira. Pega o Ancelotti de helicóptero e levou a Granja Comari. A Granja Comari é coisa de outro mundo. Em relação aos complexos de seleções no mundo, agora com a reforma que fez, está uma coisa de outro mundo. Aí o Ancelotti vai no Maracanã, vê aquele estádio de Copa do Mundo, Flamengo, a torcida, assistiu o jogo. Uma semana depois ele vai pro centro de treinamento do Corinthians, que também é um espetáculo. Chega em Itaquera, vê um estádio de Copa do Mundo, aquela torcida toda. A única coisa que não foi boa foi o jogo. O conteúdo que não é ruim, a embalagem é ótima. Não, e ele não conhece o Brasil todo, porque sim. Ele provavelmente pode ir lá em Porto Alegre, ver o estádio do Grêmio, como é que é, ou do Inter, vai conhecer, ou ir na Fonte, vai conhecendo. O cara vai dizer, porra, caramba, eu não sabia que o Brasil era isso tudo, não. Porque lá na Europa também tem umas babas lá, tem lá o seu Levante da vida, seu Girona, que não tem essa estrutura de estádio, de público. A gente conhece alguns. Ele deve estar olhando assim, porra, caramba, que estrutura. Que nem o próprio Depay, o próprio Abel, que chegou aqui. Porra, estádio, tudo. O pessoal pode reclamar da grama, tudo. Mas você pega a estrutura. Os times grandes quase todos têm estrutura top aqui. A estrutura de Europa, pô. Só o futebol que não é. Eu acho que ele ficou com sono no meio do jogo. Pô, estrutura de Europa e futebol de terceiro. Corinthians e Vitória foi duro. Foi um desafio pro homem lá. O homem tava lá, pô. E vai ser muito testado. Vai ser muito testado. Oi, Tico. Sempre que é da sua posição, eu gosto de fazer essa pergunta. Jorginho, você acha que vindo pro Brasil é o melhor de qualidade do futebol brasileiro? Até acima do Depay? E o Neymar, claro, tirando o Neymar de qualidade,
mas o Neymar não está tendo forma física nem para jogar direito. Você acha de qualidade, depois do Neymar, Jorginho é o jogador de maior qualidade no futebol brasileiro, vindo para o Flamengo? Ô, Tico, em algum momento na carreira do Jorginho, em algum momento no futebol europeu e futebol mundial, por exemplo, eu gosto de jogadores pra caramba, assim, de meio campo, principalmente da posição que eu joguei, né? Tinha lá o Toni Kroos, o Modric, o Iniesta, quando tava com o Chaves. Aí o Jorginho surge, cara. Pra mim, ele, em algum momento, ele era o melhor volante do mundo, quando ele tava no Chelsea, que ele batia aqueles pênaltis lá, né? Dá um saltinho, e tal. Ele ali, no nível de Modric, De Bruyne. Pra mim, ele chegou a ser um dos... Até na frente do Rodri. Do Rodri, que agora tá no City, que machucou. Era titular absoluto da seleção italiana. Ele dá uma caída depois que ele perde o pênalti que não leva a seleção italiana à Copa do Mundo. Né? Que é contra a Macedônia do Norte, né? Ele perde o pênalti. Ele perde até num jogo da Macedônia, foi na repescagem. Ele perde contra a Suíça. Que classificava direto. Aí a Itália caiu para repescagem. Caiu para repescagem. E não errava passe, a qualidade toda no Chelsea, tudo. Se você pegar a carreira do Jorginho comparada do Depay, não tem nem graça. O Jorginho jogou mais. Muito mais consistente. O Depay foi para a Cruz Maior, foi para o Barcelona, teve do Manchester United, Atlético de Madrid. O Jorginho não, ele joga pela seleção italiana, ele é titular absoluto do Chelsea. Campeão da Eurocopa. Campeão da Eurocopa, tudo, com a Itália. O treinador era o Conte ou o outro lá, o meia? Era o Mancini. O Mancini. Spalletti tá agora. Ele é titular absoluto do meio campo da seleção italiana. Eu acho que a carreira dele é até mais sólida. E se ele vir pro Flamengo, a qualidade de passe que ele tem, sai agora a convocação da seleção italiana, eu nem sei se ele foi convocado agora, mas se ele vir ali, na cabeça da área ali, a saída de bola, que nem a gente fala assim, em algum momento aí não estava contando com o Gerson, com os caras, a gente até comentou aqui no programa, bota o Léo X, que já jogou de volante, para dar essa saída de qualidade. O Flamengo vai ganhar o cara de meio campo que tem uma qualidade de passe muito, muito grande, é um jogador internacional de um peso muito grande, pô.